Olá, boa noite. Eu estou com você aqui porque o curso Mulher Sábia vai estar usando a vida da Cris Poiani para estar ministrando a tua vida, a palavra de Deus acerca de comunicação. Nós temos muitos problemas nessa área de comunicação, principalmente na família, no meio que nós trabalhamos com os nossos amigos. A falta de comunicação é algo que tem prejudicado muitas vidas. Então, vamos aprender com a palavra de Deus como nós devemos nos comunicar. Esse curso maravilhoso hoje vai ter o privilégio de estar ouvindo esta palavra através da vida da sua serva Cris. Então vamos ouvir e aprender para não termos uma comunicação errada, mas uma comunicação certa diante do Deus poderoso, através de Jesus Cristo. Amém? Vem com a gente aprender. Um grande beijo. Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estou na minha casa, né? Não fui no estúdio da pastora para gravar a aula, mas creio que vai ser uma bênção da mesma forma, né? O tema da aula hoje é comunicação no lar, e eu creio que essa aula é uma aula que quando a gente absorve e coloca em prática o que a gente aprende através da palavra de Deus, a vida nos relacionamentos, né? Principalmente nos casamentos, há uma grande transformação, né? E no longo desses 14 anos que eu trabalho no curso com a pastora, eu vejo muitos testemunhos, né, depois dessa aula, daquelas mulheres que colocam em prática. Então eu creio que nós vamos aprender muitas coisas hoje, que o Espírito Santo vai falar muito conosco hoje, e eu espero grandemente que em nome de Jesus nós possamos colocar em prática tudo o que o Espírito Santo estará falando conosco neste dia, ok? Vamos orar então para nós começarmos. Pai, em nome de Jesus eu quero me colocar diante de Ti, clamando a Ti a Sua misericórdia sobre a minha vida, que não seja eu aqui falando, mas seja o Senhor através da minha boca, que essa palavra, Pai, alcance as vidas, Pai, para que haja transformação, para que haja cura, Pai, para que haja realmente a comunicação real nos lares e nos relacionamentos, para que nós possamos ter uma vida superabundante em Ti, Pai, e para que nós possamos ser também bons testemunhos. Alcança a vida de todas as pessoas que estiverem assistindo, Pai, que o Seu Santo Espírito venha revelar a cada uma de nós qual é o seu propósito em relação à comunicação, principalmente dentro dos relacionamentos. Eu quero Te agradecer, eu quero Te louvar, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, a comunicação, eu vou começar com a definição, tá? Então, qual que é a definição da palavra comunicação? A comunicação, ela é uma arte, ação ou efeito de participar e transmitir, falar e principalmente ouvir. É um processo verbal ou não de transmitir uma informação a uma outra pessoa de maneira que ela entenda. Então eu posso me comunicar de várias formas, mas a principal forma é ouvir, né? Então ela pode ser verbal ou não verbal. Então eu preciso ouvir para eu poder responder, para eu poder, se possível, questionar, né, alguma coisa que seja necessária. Então, o principal ponto da comunicação é saber ouvir, para poder saber o que vai dizer. Nós precisamos aprender a nos comunicar uns com os outros. Mas primeiro a gente precisa aprender a nos comunicar com Deus. Porque é essa comunicação com Deus que vai trazer vida. Porque se nós não temos comunicação com Deus, nós vamos ter uma vida vazia, uma vida sem direção, uma vida sem propósito. E não é esse o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é que nós tenhamos uma vida superabundante. Como que eu faço para me comunicar com Deus? Através da palavra, através da oração. Quando eu leio a Bíblia, Deus se comunica comigo, né? Porque a palavra dele foi deixada para que nós pudéssemos entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Então, quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. E quando eu oro, eu falo com Deus. Então, tem que haver esse encaixe, né? Tem que haver essa comunicação para que a gente possa ter uma vida superabundante. Mas também é importante que a gente aprenda a se comunicar com nós mesmas. Muitas pessoas, elas são confusas. Elas não conseguem ouvir a voz de Deus.
aí acaba ficando confusa em como agir, em como proceder, começa a ficar difícil, né? As emoções dessas pessoas que são confusas, elas são influenciadas pelo mundo externo, por coisas que são superficiais, né? Esquecem de viver a vida superabundante, a palavra de Deus, a vida em Cristo, e se detêm às coisas externas, as coisas que não são espirituais. E eu vou ler aqui 1 Coríntios 2, o capítulo 2, o versículo 14 ao 16, que vai falar um pouco sobre o que nós precisamos pedir para Deus, tá? Então vamos lá. Ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, né? O homem que não tem Cristo, o homem que não nasceu do Espírito, o homem aqui que diz é o ser humano, né? O homem ou a mulher. Porque lhe parecem loucura, né? As pessoas que não são nascidas do Espírito acham que as coisas de Deus são loucura. E não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, né? Tem coisas que são discernidas espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Né? O autor diz agora no final, mas nós temos a mente de Cristo. Então, eu preciso pedir para Deus a mente de Cristo. Porque quando eu tiver a mente de Cristo, eu vou conseguir me comunicar comigo mesma, porque eu vou estar em contato com Deus, eu vou conseguir me comunicar com as pessoas, comigo mesma e principalmente com o Senhor. Então, quando nós agirmos de forma espiritual, quando nós entendermos que a mente de Cristo é ser e agir conforme Cristo, né, e agiu aqui na terra e ainda age, nós vamos entender. Nós vamos conseguir entender a comunicação, nós vamos conseguir nos comunicar. Antigamente, eu tinha uma comunicação muito truncada com a minha mãe, né? Tudo que ela falava me ofendia, tudo que ela falava eu interpretava de forma errada, era uma guerra entre nós duas. Porque eu não tinha a mente de Cristo, porque eu não tinha entendido muitas coisas, porque eu não tinha nascido do Espírito, eu não tinha passado por aquela aula da cura, a primeira aula que teve aqui do curso. Então, tudo que ela falava para mim, eu entendia como um ataque, eu entendia como uma agressão, como uma mentira, a gente não se entendia. Hoje, ela fala as mesmas coisas, mas hoje eu já consigo interpretar, porque hoje eu tenho a mente de Cristo, hoje eu tenho outros olhos, hoje eu consigo diferenciar isso. Tem vezes que ninguém é perfeito. Então, muitas vezes, nós vamos ter uns 5 minutos, mas o importante é que o Espírito Santo, quando você tem a mente de Cristo, quando você nasceu do Espírito, quando você tem essa vontade de viver essa vida no Espírito, as coisas começam a fluir. Porque a vida de Cristo começa a fazer parte da nossa vida. Agora a gente vai entender aonde que começou a falta de comunicação. Quando começou a falta de comunicação? A falta de comunicação ela começou lá no Éden, lá com Adão e Eva. Então eu vou ler alguns versículos para que já vou comentando para que a gente possa entender algumas coisas. Gênesis no capítulo 2, o versículo 16, o 17 e o 18 diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, Deus está ordenando ao homem, a Adão, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas, tem um porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ou seja, se comer, vai morrer. Preste atenção no 18. Não é bom que o homem esteja só. Farei alguém que o auxilie e o corresponda. Então, Eva, quando Deus deu essa informação para Adão, Eva ainda não existia. Então, Eva não estava presente quando Deus deu a informação. A informação chegou para Eva, nós não sabemos como. Porque quem passou a informação para Eva foi Adão. Então, vamos ver o que diz lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 1 e 3. Do 1 ao 3.
Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. Astuta. E esta disse à mulher. Então, gente, nós vamos ver que a serpente ela vai fazer uma pergunta já de forma incorreta, já para confundir realmente a mulher. E assim, é assim que Deus disse, ela está perguntando, não comereis de toda árvore do jardim? A mulher respondeu. Vamos ver aqui que a mulher ela já vai ficar meio na dúvida, se realmente sim, se realmente não. Então a mulher respondeu, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim tinham 2 árvores, não podemos esquecer disso. Deus disse, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aonde que está escrito que não era para tocar na árvore? No versículo lá que eu falei que Deus ordenou ao homem, em algum momento vocês ouviram que não era para tocar? Por quê? Porque mulher aumenta, mulher já viaja na maionese, mulher já floreia as coisas. Né? Isso é uma característica da mulher que eu vou falar daqui a pouco, que isso aqui eu tô dando uma introdução em relação do que é a comunicação, onde ela começou. Mas já nós vamos entender o porquê que existem essas diferenças, né? Então, o Tiago 1,19 diz que nós temos que ser prontos para ouvir e tardios para falar, porque quando a gente ouve, a gente sabe o que vai responder. Se a gente tá ali numa discussão, alguma coisa, você não tá escutando nada, você tá com raiva, você quer mais xingar, então você nem ouve. Então, muitas vezes nós acabamos trocando os pés pelas mãos numa discussão porque nós não ouvimos. Nós só queremos falar, discutir, e a gente acaba não ouvindo para poder realmente se comunicar como deveria. Satanás, gente, ele criou amizade com Eva e ele enganou. A gente vê aqui que Satanás foi astuto com ela. Ele enganou colocando dúvida no coração dela, tá? E a mulher, ela é emoção. Então, Satanás foi, falando. Por que Satanás escolheu a mulher e não o homem? Porque o homem é a razão e a mulher é a emoção. Hoje em dia as pessoas querem deturpar as coisas, mas natureza, gente, a natureza. Deus fez o homem a razão e fez a mulher a emoção. Claro que tem algumas características, né, contrárias, mas a essência é essa. E a gente não pode esquecer disso. Então, o homem, ele deveria estar cuidando da mulher. Então eu pergunto, aonde estava Adão enquanto a serpente estava seduzindo Eva? Ali em Gênesis, no capítulo 3:9, Deus chama o homem. Quando Eva come a maçã, maçã, na verdade, é o fruto que as pessoas dizem, né? Quando Eva come o fruto que era proibido, o que acontece? Eles percebem que eles estão nus, ou seja, entrou o pecado. E quando Deus vem no final da tarde, como ele sempre vinha, eles se escondem, porque eles percebem que eles estão nus, porque o pecado entrou. E Deus já veio pensando, né? Aí ele chamou o homem, ele não chamou a mulher. Homem, onde estás? Aí ele disse, não, nós estamos nus, mas como vocês sabem que vocês estão nus? Ela comeu o fruto e ela, não, porque ele... Porque isso que nós fazemos. Nós queremos culpar o outro, nós nos defendemos atacando. E é aí que entra a falta da comunicação. Porque nós queremos nos defender, nós queremos falar, nós queremos nos impor, nós não ouvimos e vira aquela bola de neve, ninguém se entende. Né? Quando Adão foi passar a informação para Eva de que não podia comer a árvore do jardim, claro que eu estou aqui conjecturando, né? Estou colocando uma coisa que não é bíblica. Estou supondo um cenário, né? Vai que eles estavam meio estressados lá, se bem que eu acho que não existia estresse, né? Mas enfim, e de repente Eva não prestou muita atenção, tá, legal, ouviu meio devagar, não entendeu, e a serpente foi astuta e pegou. Então nós temos que entender essas coisas, porque o objetivo de Satanás é destruir a comunicação entre o casal.
Primeiro, ele destrói as emoções, ou seja, começa a colocar briga, começa a colocar intriga, e por consequência ele vai destruir a família, que é o projeto principal de Deus. Então, quando ele destrói as emoções, é porque não existe comunicação. Porque onde há comunicação pode até haver o confronto, pode até haver a briga, pode até haver uns 5 minutos. Mas como diz a Bíblia, antes que o sol se ponha, tem que fazer as pazes. Não pode dormir brigado. Então, se eu não tenho uma boa comunicação, eu vou ficar me degladiando, eu vou ficar brigando, eu vou ficar pecando. E por isso que os casamentos estão acabando. Isso tem que ficar muito claro aqui. Um dos significados da palavra diabo é aquele que entra no meio. Então, o que a gente percebe ali? Ele inventou meias-verdades, ele entrou no meio da conversa, ele colocou discórdia, ele confundiu Eva, ele inventou alguma coisa, aumentou um pouquinho aqui, e Eva caiu na sedução. Por isso que eu perguntei, aonde estava Adão enquanto Eva estava sendo seduzida pela serpente? Porque é isso que acontece nos relacionamentos. A mulher, ela é emoção, ela vai cair por aquilo que ela ouve. E se o marido também não está cuidando, ora, depois não adianta falar, a culpa é sua, você não fez, eu não fiz. Se cada um fizer a sua parte, as coisas vão fluir. E isso tem que ficar bem claro. Satanás, ele sempre interfere nos relacionamentos porque ele sabe que se nós comunicarmos da forma correta, nós iremos cumprir exatamente aquilo que Deus quer que a gente faça. Então é por isso que ele tenta destruir a comunicação. Porque destruindo a comunicação, ele destrói os lares. E destruindo os lares, ele cumpre o objetivo dele, que é ferir Deus. Por quê? Porque para ele não tem mais solução, né? Para Satanás está acabado. É diferente de nós que podemos nos converter, que podemos ter um novo nascimento e temos uma nova chance de ter uma vida com Cristo. Satanás não tem mais essa chance. Para ele, acabou. Para ele, encerrou. Então, ele quer levar quem ele puder junto. Então, ele arma estratégias. E nós, por não conhecermos a palavra, por não entendermos o que Deus quer de nós, o que a gente faz? A vontade exata de Satanás. Então, os conflitos nos relacionamentos, eles acontecem geralmente porque a gente pensa sozinho. E isso pode gerar um grande estresse, né? E isso afeta na comunicação. Por exemplo, num relacionamento, né? Eu não sou casada. Supondo que eu fosse casada. Eu chego lá, tô lá no meu trabalho, o pessoal combina, sábado que vem vamos nos encontrar. Mas claro que nós estamos em época de pandemia, né? Mas vamos deixar a pandemia de lado só para poder exemplificar. Vamos no shopping. Vamos no shopping lá na praça de alimentação, conversar, tal. Vamos. Combinado. Só que só eu sei disso. Meu marido não sabe, não foi comunicado, ninguém falou nada. Ok. Só que na sexta-feira ele combina com o chefe dele, de o chefe dele ir jantar na casa dele. Então na sexta-feira ele chega todo feliz em casa, amorzinho, amanhã meu chefe vem jantar aqui com a família. Eu preciso continuar a história para vocês começarem a perceber o que vai acontecer. Não, eu já combinei de ir no shopping. Mas eu combinei ele vir. Eu não vou cancelar o shopping, eu não vou cancelar o jantar. Isso que Satanás faz. A gente pensa e quer que o outro leia o nosso pensamento. Isso não existe, né? Quando eu falei ali atrás que eu tinha esses problemas com a minha mãe, porque minha mãe ela tem essa mania de achar que a gente tem que ler pensamento. Ninguém lê pensamento. A gente tem que conversar, a gente tem que se comunicar. E quando você acha que a pessoa tem que descobrir o que você está pensando, você está dando crédito para Satanás, que está truncando a comunicação, está entrando no meio e fazendo aquilo que ele quer. O inimigo ele vai trabalhar sempre para inverter as coisas, gente. Vamos pensar como que era no namoro. Quando você namorava o seu marido, se você for casada, vamos raciocinar aqui. Quando você namorava o seu marido, como que funcionava?
Você ia no cabeleireiro, você arrumava o cabelo, você passava prancha no cabelo, você colocava brinco, você passava perfume, house, pra saber como tava o bafinho, não era assim? Aí vocês saíam, né? Faziam tudo que tinha que ser feito, né? Comiam e tal, e depois vamos para onde? Só que o sexo, gente, fora do casamento, biblicamente falando, é pecado. Por mais que hoje em dia as coisas se banalizaram, para quem é cristão, tem que entender que biblicamente é pecado. O sexo dentro do casamento não é pecado, ele é bênção. Inclusive é ele que santifica o casamento, mas isso vocês vão ver lá na aula de sexo, lá na frente. Quando casa, o que acontece? Virou rotina. Aí o marido chega, tá com o cabelo desse tamanho, não tá escovado, não tá cheiroso, porque tava limpando a casa, tá com a mão cheirando alho, porque fez a comida. Você pode limpar a casa, você vai se sujar, você vai... Gente, sabe que o marido vai chegar em meia hora? Toma banho. Aí você fala isso porque você não conhece a minha vida. Se programa. Casamento é isso. Satanás trabalha para que você pense exatamente como você está pensando agora. Aí começa a fazer grevinha de sexo. Ah, tô de mal, não vai ter. E Satanás, ó, aplaudindo de pé. Porque é isso que ele faz, ele deturpa tudo. Enquanto é solteiro, peca. Enquanto é casado, peca de novo. Porque daí já fez tudo que tinha que ter feito antes, agora não precisa mais. Mas casamento não é isso. Casamento, gente, é mais que isso. É cumplicidade. Um dia vai estar bem, um dia não vai estar bem, mas não tem essa de guerrinha, de grevinha. Comunicação. Pode ter dias que você não esteja realmente com vontade e você vai dizer, olha, hoje eu não estou bem, né? Por favor, me entenda. Eu entendo que você tem as suas necessidades, porque nós vamos ver daqui a pouco que o homem só pensa nisso e não é maldade, porque isso é natureza do homem. Haja conversa e não grevinha e não alfinetada e não bico, porque aí Satanás ele fica feliz e ele aplaude de pé, porque a vontade de Satanás é exatamente essa, é acabar com os relacionamentos, é acabar com os casamentos. Antigamente, gente, para casar era uma burocracia, era difícil casar. Por quê? Para evitar que houvessem casamentos fúteis. E para separar não, acho que é o contrário, né? Eu acho que é o contrário. Era mais fácil casar antigamente e era difícil separar. Então, se você quisesse se separar, você tinha que ter todo um trâmite, enfim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se você casar hoje, se você quiser separar amanhã, você sai com a certidão de divórcio na hora. Porque as coisas vão se banalizando. Mas independente do que é lei do homem, né, a gente tem que pensar no que agrada o coração de Deus. Né? O casamento é a coisa mais... a menina dos olhos do Senhor, porque é a família, né? O casamento em si é que vai constituir a família. Então, nós precisamos ter mais jogo de cintura, nós precisamos ter mais discernimento e temos que aprender a nos comunicar, né? Falar, ouvir mais para poder responder com sabedoria, com discernimento, com a mente de Cristo, né? Clamando a Deus essas coisas, principalmente a mente de Cristo, para que nós possamos nos comunicar da forma como Deus gostaria. Agora nós vamos falar sobre a diferença dos cérebros, né? Da cabeça do homem e da mulher. Então o pastor, eu assisti um vídeo uma vez de um pastor chamado Mark Gungor. É um pastor palestrante americano e ele explicava nos seus vídeos que muitas lutas que os casais têm hoje em dia não são por um problema, aliás, são por um problema de mentalidade e não por um problema de emoção, de coração. As pessoas elas não se entendem porque elas não se conhecem no seu íntimo. Elas não se conhecem nas suas mentalidades. Por isso que acontecem os problemas.
os homens e as mulheres, eles pensam muito diferentes, né? Por isso que os relacionamentos às vezes não dão certo, porque as cabeças são completamente diferentes. Então as pessoas acabam não sabendo se comunicar. Querem satisfazer os seus próprios desejos e esquecem de respeitar as naturezas, né? Segundo um estudo que esse pastor fez, não sei se foi ele que fez, mas foi ele que citou no vídeo que eu assisti, um estudo feito na Universidade da Pensilvânia, gente, diz que o homem, pasmem, eles conseguem pensar em absolutamente nada e ainda assim continuar respirando. Agora pense nós, enquanto mulheres, se a gente conseguiria pensar em nada. A nossa cabeça fica fritando 24 horas por dia, né? Já viu aquela coisa que você pede pro marido te ajudar em casa? Você fala assim, amor, por favor, varra a casa, bata o tapete, estenda a roupa que está na máquina, enquanto eu vou fazendo as outras coisas. Ele vai varrer a casa, aí vai terminar de varrer a casa. Ele não bateu o tapete antes, porque você falou que era para primeiro varrer a casa. Aí ele vai bater o tapete. E aonde estava o tapete está sujo, então ele vai ter que varrer de novo. E daí ele vai chegar lá na máquina para estender roupa, mas a máquina ainda não torceu tudo, ela está ainda torcendo. Ele vai ficar na frente da máquina, olhando para a máquina, esperando para poder estender a roupa. Óbvio que eu estou exagerando um pouquinho, mas é isso que acontece. Agora, se fosse nós, ia ser assim? Não. A gente ia varrer a casa, ia pegar o tapete, já ia bater no tapete, já ia empurrando a sujeira. A máquina não tá pronta ainda, então eu já vou fazer outra coisa. Não precisa pedir nada, você vai lá e faz. O homem não é assim. E não é maldade, é natureza. Assim como eles ficam tontos olhando a gente fazer tudo. Eles não conseguem acreditar. Eles ficam abismados. Essa mesma impressão que a gente tem deles, tipo, meu Deus, como que ele não consegue fazer tudo? Eles têm a mesma impressão da gente. Como que elas... Você já ouviu aquela expressão, ai, homem é tudo igual e mulher é tudo igual? É por causa disso. Porque no nosso íntimo, na nossa mentalidade, mulher é tudo igual e homem é tudo igual. Claro que cada um tem as suas personalidades, algumas características, mas a essência é essa. Então, aqui é que não dá pra ver direito, mas aqui tem uma representação de uma cabeça de mulher, certo? Então, nós vamos ver o que tem dentro da cabeça da mulher. A cabeça dentro da mulher é assim. É um emaranhado de fios, um conectado no outro. Entendeu? É um emaranhado de fio. E daí acontece um curto-circuito. Ele é guiado por uma energia chamada emoção. Por isso que mulher... Gente, pensa comigo. Por isso que as mulheres tendem sempre a se lembrar de tudo. Sabe, no meio de uma discussão... Porque você falou pra mim em 1985 que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque a ponta de um fio encosta na ponta do outro. E você lembra de uma coisa que já passou, que já aconteceu, que não deveria mais estar pensando. É maldade? É natureza, gente. Agora, nós precisamos entender também a cabeça do homem, né? Eu tenho aqui a cabecinha do homem, né? Vamos ver como é a cabeça do homem. A cabeça do homem é feita... Caiu meus imãzinhos assim. Mas é com um monte de caixinhas. Percebam que tem duas caixas maiores. Né? As caixinhas são pequenininhas, ó. Nós temos duas caixas maiores. Então, o homem, o que ele vai fazer? Ele vai abrir as caixinhas por vez. Então, ele vai pegar a caixinha do lazer. Nós vamos conversar sobre lazer agora. Nós vamos guardar dinheiro para viajar. Ele só vai falar sobre lazer. Não adianta você querer falar... tá, mas nós estamos falando de lazer, mas daí... Se o nosso filho não passar de ano... Se for falar de escola, ele vai fechar a caixa do lazer. Para poder pegar a caixa da escola. Homem, gente, não consegue, não é maldade, é natureza. Entendeu? Ele fecha a caixa do lazer.
pega a caixa do filho para falar que o filho não passou de ano, se o filho não passar de ano, se não der certo. Aí a mulher começa a falar, mas aí a gente não vai ter dinheiro porque, meu Deus do céu, porque mulher é toda espalhafatosa. Ele tem que fechar a caixa do filho e pegar a caixa do dinheiro para poder falar sobre o dinheiro. O homem é assim. Por isso que a gente acha que eles são lerdos, que eles são lesmas. Uma vez meu sobrinho tinha acho que não tinha 7 anos, ele devia ter uns 6 anos. E eu pedi pra ele, eu tava na sala, ele tava no meu quarto, não, ele tava no corredor. Eu falei, pega ali no meu quarto meu telefone, por favor, meu celular. Ele chegou no meu quarto, aonde que tá? Eu falei, está na frente da minha caixinha de maquiagem. Não tá, não tá, procura direito, tá? Você não tá aí. Sabe aquela história? Se eu chegar aí e não tiver, e o celular tiver aí, você vai ver. Pois chego no quarto, o celular ali. Só que o celular... Gente, isso não é brincadeira, isso que eu tô falando é verdade. O celular estava um pouco ao lado da minha caixinha de maquiagem. E ele não enxergou. Ele não enxergou. Por quê? Porque ele é preguiçoso? Porque ele não tá... Não, gente, ele é homem. Eu falei pra ele que estava na frente da caixa de maquiagem. E o telefone não estava na frente da caixa de maquiagem. Então, parece brincadeira, parece bobeira, mas não é, gente. Isso é a realidade. Agora vamos para as 2 maiores caixas, que é o que o homem mais pensa, o que mais tem no cérebro do homem. Uma delas, obviamente, nós já falamos ali, que é o sexo. Essa é a caixa. Ele só pensa nisso, ele pensa nisso 24 horas por dia. Ai, sem vergonha. Não é sem vergonha, é a natureza. Deus fez o homem assim. Então, é por isso que o sexo santifica o casamento. Por isso que nós precisamos entender qual é o propósito do casamento. Eu não posso casar simplesmente porque eu quero casar. E tem que haver um propósito. Porque se houver um propósito, não haverá separação. Vão aprender a se comunicar, vão aprender a se relacionar. Imagine, 2 pessoas... Já é difícil conviver entre irmãos ali, pai e mãe, que, né, nós nascemos e crescemos todos juntos. Imagine com uma pessoa com uma realidade totalmente diferente, costumes diferentes, né, de jeitos diferentes, fica muito mais difícil. Então, se não houver comunicação, se não houver compreensão, não tem como dar certo. É impossível dar certo. E a outra caixa, gente, que eu acho que é a mais engraçada e a mais verdadeira, é a caixinha do nada. Nada. Gente, nada é nada. Não tem nada. Você já deve ter visto alguma vez seu pai, seu tio, seu irmão, seu marido, na frente de uma televisão, o controle. Aí você fala, o que você tá assistindo? Nada. É verdade. Ele não tá assistindo nada. Ele tá lá na caixinha do nada. Zen. Então, quando você chegar e ver o seu marido num estado de estou em Nárnia, deixa ele. Porque se você tentar falar com ele, você não vai conseguir. Porque a caixa que está aberta é a caixa do nada. E nada, gente, é nada. Não adianta você querer colocar alguma coisa que não dá. Nada é nada. Até na palestra desse pastor que eu falei, ele fala, né, sobre esses exemplos e ele diz que uma mulher, né, dando exemplo, ele perguntou pro marido, mas nada, eu não posso entrar aí nesse nada para colocar um quadrinho, uma florzinha? Não, porque daí não vai ser mais nada, vai ter coisas. Nada é nada. Então, se nós entendermos essas coisas e respeitarmos tanto eles com as caixinhas quanto eles a nós em relação aos emaranhados de fio, gente, nós vamos nos conhecendo e nós vamos nos comunicando, nós vamos nos entendendo e as coisas vão fluindo e as coisas vão acontecendo. Existe, gente, a dificuldade na comunicação entre homens e mulheres porque as necessidades são diferentes. Por um ser razão e outro ser emoção, eu não posso tratar o homem como uma mulher, porque o homem não é uma mulher e a mulher não é um homem.
Então, quais são as necessidades? Um é razão, um é emoção. Nós precisamos entender essas diferenças, né? O homem, ele quer ser respeitado por ser basicamente racional. O homem é razão. Então, ele vai corresponder melhor o amor de uma mulher quando ele for apreciado, ou seja, admirado, quando ele for respeitado como marido, como pai, como líder, ou seja, quando houver uma consideração por essas características que ele possui em relação a ser marido, em relação a ser pai, em relação a ser líder. Mas o que acontece? Ele não é admirado, ele é só criticado. Porque se ele troca uma lâmpada e quebra o negocinho, porque você não faz nada certo, porque você não sei o quê, você não pensa que, poxa, ele foi lá e trocou, sendo que tem vários homens que nem trocam. Não, só vê o defeito, não aprecia nada que ele faz, só critica e quer receber amor, quer receber palavras de carinho, não vai receber. É uma reciprocidade, gente, é uma reciprocidade. Né? Vive criticando o jeito que trata o filho, vive resmungando, não fala que é um bom pai, tipo, elogia o padrinho da criança, como se o padrinho fosse ser e o pai. Talvez ele não seja um bom pai porque você não faz ele se sentir um bom pai. Porque talvez você também não seja uma boa mãe. É muito fácil eu atacar o outro sem enxergar aquilo que eu estou fazendo de errado também, né? Porque a mulher, ela quer ser amada por ser basicamente emocional, é diferente do homem que quer ser respeitado. A mulher quer ser amada, ela é ouvido. Então a mulher, ela vai corresponder melhor ao amor quando ela é tratada com carinho, quando ela é tratada com demonstração de afeto, quando ela é tratada com amor. Só que como um homem vai tratar uma mulher assim, se ela não trata ele com respeito e com admiração? É praticamente impossível. Então, é uma via de duas mãos. Aí você me diz assim, mas meu marido não é convertido. Você não conhece o meu marido, é impossível. Gente, faz 14 anos que eu trabalho nesse curso com a pastora Lucilene e eu já ouvi tanto testemunho de mudança de pessoas impossíveis que vocês não fazem noção. Porque a Bíblia não mente, a Bíblia é verdade. Se você colocar isso aqui em prática, não tem erro. Não tem como seu relacionamento não fluir. Não tem como não dar certo. Se você colocar isso aqui em prática, não tem erro. É bíblico, gente. Deus, ele nos ensina através da palavra como nós devemos proceder. Só que a gente não procede. A gente faz do jeito que a gente quer. A gente não faz como a mente de Cristo. A gente não aprende as coisas básicas. Aí as coisas não fluem e a gente não entende. Por que Deus não me ouve? Por que Deus não... Por que comigo não deu? Então nós começamos a precisar prestar atenção. Porque a Bíblia diz assim, em Efésios 5:25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como isso é forte. O marido, ele tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Ele tem que proteger, ele tem que morrer por ela, ele tem que defender ela. Mas, nossa, meu marido nunca vai fazer isso, porque ele me maltrata, né? Tipo, não fala palavras carinhosas. Eu não tô falando, gente, de agressão, eu não tô falando de relacionamento abusivo, eu não tô falando nada disso, tá? Porque existem situações que são doenças, existem situações que você realmente tem que sair fora. Eu não estou falando disso, eu estou falando de um relacionamento sem ser abusivo, mas que tem essas dificuldades na comunicação. Há muita discussão, há muita briguinha, há muita, isso eu não deixo, isso eu não quero, eu vou fazer grevinha disso, não sei o quê. Picuinha, tá? Que fique bem claro isso aqui. Então, o homem, como que ele vai conseguir fazer tudo isso para uma mulher se a mulher não tem sabedoria para demonstrar a ele a admiração, o respeito? Faça um teste, comece a admirar, externando, né? Admirar e respeitar ele, para você ver se ele não vai mudar com você. É automático. E eu tenho 14 anos de experiência de testemunhos de mulheres que viveram isso. E deu certo. Provérbios 14:1 diz assim: a mulher sábia edifica
a sua casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos. Por isso que a mulher precisa ser sábia. Porque se ela for sábia, ela vai saber admirar o marido. Ah, você fala isso porque você não conhece o meu marido. Com certeza ele tem qualidades, ele não tem só defeitos. Isso eu tenho certeza. Porque todas as pessoas no mundo, até as piores, têm defeitos e têm qualidades. Foca nas qualidades. Que você vai focar na qualidade, você vai começar a tratar ele melhor, porque você vai começar a enxergar as qualidades e automaticamente ele vai começar a tratar você bem. É uma via de mão dupla. Só que muitas vezes precisa começar por nós. Porque a sabedoria, a mulher tem que ser sábia. E se nós formos sábios e conseguirmos enxergar isso e mudar, primeiro, na consequência, o homem também vai mudar. Isso, gente, é fato. Comprovado. Pastora, devia fazer um estudo escrito de todos os testemunhos, né, pra gente ter isso documentado com porcentagens, né, porque só falar assim, às vezes, não... As pessoas podem ser que não acreditem, né, mas em 14 anos, eu e a senhora, acho que mais a senhora ainda, né, que tem mais contato mesmo com as mulheres, quantas coisas a gente já não ouviu de mudanças. Então, gente, o homem e a mulher, eles foram feitos para se completarem, não para competirem. Só que hoje em dia, o que acontece? Hoje em dia tem que ser competição, é feminismo, é machismo, é nazismo, é mimimi. Se completem e sejam felizes em Cristo Jesus e tenham um casamento até que a morte os separe, um casamento alegre, um casamento superabundante, não um casamento de aparência, né? Claro que eu não tô falando dos casamentos que tem agressão física, né, verbal, coisas pesadas. Muitas vezes a gente precisa sair realmente desses relacionamentos, né? Quando é doença, quando é essas coisas assim, não tem como você manter. Agora, eu não tô falando desse nível, eu tô falando do nosso nível natural ali, de relacionamento mesmo, que há intriga, que há uma confusãozinha aqui, que há uma briguinha ali, que há um mimimizinho aqui, aquelas coisas de casal mesmo, que faz cara feia, faz biquinho, é isso que eu tô falando. Então, nós precisamos entender e pedir para que o Espírito Santo venha filtrar aquilo que a gente ouve, para que a gente possa responder com boas palavras. E que a gente possa responder só o que for necessário. Eu não preciso ficar me degladiando com a pessoa para eu dei a última palavra. Não. Respira. Ouça mais. Fale menos. Agora eu vou ler alguns versículos que fala sobre isso, tá? Mateus 12, 36 e 37 diz assim: Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que o homem disser, hão de dar conta no dia do juízo. O teu destino, mulher, ele é determinado pelo que sai da sua boca. Então, cuidado para você não dar legalidade para Satanás. Sabe aquela história? Uma briga, um chilique com o marido ali, que o marido fala alguma coisa que você já se ofende. Não tá bom para você, então vai buscar outra lá fora. Olha o que você tá falando. Cuidado para não dar legalidade. Cuidado com aquilo que sai da sua boca. Muito cuidado. Provérbios 25:11 diz: Como as maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então, gente, a palavra apropriada ela vai fluir sem o objetivo de ferir. Que haja palavras apropriadas dentro da nossa casa. Não guerra. Não guerra. Salmo 141:3. Põe, ó Senhor, uma guarda na minha boca. Guarda as portas dos meus lábios, para que eu não venha proferir qualquer palavra que possa ser usada contra mim. Que Deus guarde os nossos lábios. Gente, vamos usar esses versículos, vamos orar a palavra, vamos pedir para que Deus coloque uma guarda na nossa boca, um exército, para que a gente não fale coisas que nós vamos nos arrepender depois. Colossenses 4:6.
a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Gente, nós temos que ter uma língua, ó, temperadinha com sal, entendeu? Para que as nossas palavras, elas venham se opor ao pecado. Você já comeu comida sem sal? Insonsa. Não, comidinha temperada. Para que as nossas palavras sejam temperadas com as respostas que venham a se opor ao pecado. Isaías 54 diz assim: Senhor Deus meu, deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra àquele que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Então nós temos que ter uma língua que venha dar uma boa palavra ao cansado. Não uma língua que venha destruir a pessoa. Mas você fala isso porque você não conhece quem mora comigo, as coisas que ele me fala. Comece a falar coisas diferentes, que ele vai se constranger em falar outras coisas para você. Provérbios 18:13 diz que o que responde antes de ouvir comete estultícia, que é para a sua vergonha. Não responda sem ouvir, primeiro ouça. Provérbios 21:3 diz que o que guarda a sua boca é a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Guarda a sua língua. Numa discussão, para. Nós estamos aqui aprendendo o que Cristo faria, o que Cristo quer que a gente faça. Vamos colocar em prática. Além de tudo isso, gente, Jesus ele ficou em silêncio. Eu vou ler alguns versículos que vão falar aqui a respeito de que Jesus, em circunstâncias, enquanto ele estava indo para o Calvário, enquanto ele estava sendo chicoteado, ele ia ser crucificado, ele ficou em silêncio. Ele não falou nada. Ele poderia ter falado o que ele quisesse, mas ele tinha um propósito a cumprir. O casamento é um propósito. Então, faça como Jesus, fique em silêncio. Mateus 26, o versículo 62, 63 diz assim: E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhes: Não respondes coisa alguma ao que este depõe contra ti? Estavam falando ali mal de Jesus. Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhes: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és Cristo, o Filho de Deus. Jesus ficou quieto, Jesus ficou em silêncio, ele suportou indignidade, gente, sem se queixar, sem falar um A. Isaías 53, 7. E ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Ele ficou em silêncio, em submissão, ele não se queixou. Gente, vamos pedir para o Espírito Santo filtrar, principalmente aquilo que a gente ouve, porque às vezes a gente ouve de uma forma meio truncada e já quer responder com 10 pedras na mão. E se o Espírito Santo filtrar, a gente vai responder com boas palavras, a gente vai falar só o necessário, a gente vai ficar em silêncio. Eclesiastes 12, 13 diz assim: De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme ao Senhor Deus e guarda os seus mandamentos, guarda a sua palavra, porque isto é o dever de todo homem. Você quer ter um relacionamento saudável? Você quer ter um casamento saudável? Porque as brigas, as discussões, as coisas que acontecem afetam os nossos filhos, que vão reproduzir isso na fase adulta. E assim sucessivamente. Quando você não tem comunicação com o seu marido, você está destruindo a alma do seu filho ou da sua filha, que está assistindo tudo aquilo. E ele vai se tornar um adulto com aquela alma ferida e vai ferir pessoas
E vai entrar num ciclo, e enquanto isso Satanás aplaude de pé. Satanás já foi vencido na cruz do Calvário, aleluia. Quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, ele desceu no inferno e ele tirou a chave da mão de Satanás, porque ele já venceu, está consumado, ele já levou tudo sobre ele. Basta com que nós vivamos essa palavra, para que a gente possa viver essa ressurreição de Cristo todos os dias e não deixar Satanás aplaudir de pé as coisas que vêm acontecendo, principalmente nos nossos lares. Óbvio que eu foquei nos lares porque é uma coisa muito forte, mas isso tudo que eu falei pode ser... Eu não sou casada, né? Então, por exemplo, isso pode ser em relação ao meu pai e à minha mãe, né? A forma como eu tratar o meu pai e a minha mãe, né? Eu tenho um sobrinho que é como se fosse um filho para mim, que morou comigo, né? Mora comigo desde pequenininho, a forma de eu tratar com ele. Então, agora, o casamento em si, né? Eu não sou casada, mas um dia eu vou casar, certo? Então, eu preciso entender essas coisas para no dia que eu tiver casada eu colocar essas coisas em práticas. Porque eu posso não estar casada agora, né? Eu já fui uma criança dentro de um relacionamento com falta de comunicação. Aí eu cresci, eu tive dificuldades na comunicação. Louvado seja Deus que eu nasci do Espírito, que eu conheci Jesus e mudei. Ninguém é perfeito, nós vamos escorregar, às vezes nós vamos errar, às vezes nós vamos... Mas nós temos a mente de Cristo e o Espírito Santo vai nos constranger. Quando você fizer alguma coisa, o Espírito Santo vai te constranger. E para isso eu tenho 3 frases que vão salvar o seu casamento. Que a partir de hoje, quando você estiver numa discussão, você vai lembrar dessa palavra. O Espírito Santo vai fazer você lembrar. E você vai lembrar que se você ficar quieta, em silêncio, ouvindo, você quebra outra pessoa. Porque assim, gente, mesmo que você esteja certo, se você começa uma discussão, mesmo você estando certa, você começou a discutir, você perdeu a razão. Então, no meio de uma discussão, a hora que o Espírito Santo, tomara que não haja a discussão em si. A discussão que eu digo já de falar mais alto, de ficar flor da pele, esse tipo de discussão que eu tô falando. O Espírito Santo vai te trazer a memória e sabe o que você vai fazer? Você vai ficar em silêncio, vai olhar bem nos olhos do seu marido e vai dizer: eu errei, você está certo, me desculpe, eu te amo. Não tem erro. Em 14 anos, todas as pessoas que eu conheci que fizeram isso, funcionou como uma luva. Não tem erro, gente. Não queira bater de frente, não queira vencer, não queira ser a bambambam. Seja a bambambam em silêncio, que é mais bambambam que Jesus, que morreu naquela cruz para que eu e você tivéssemos salvação. Passou todas aquelas dores lá, tudo aquilo que ele passou, que era para eu e você estar vivendo, ele sofreu tudo aquilo. E ficou quieto. E venceu. Aleluia. E por isso nós temos vida abundante, vida eterna hoje. Então, siga o exemplo de Cristo. Tenha a mente de Cristo. E aprenda, comece a se comunicar no seu lar, nos seus relacionamentos, dentro da empresa onde você trabalha, né? Se você atende ao público, né? Ter um pouco mais de empatia. Eu sei que é difícil, né? Tratar com o público, porque as pessoas hoje em dia estão o amor está se esfriando, como diz a palavra de Deus, né? Que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. As coisas estão ficando horríveis, horríveis. Mas nós precisamos ter empatia, né? Às vezes você está num lugar onde você é maltratada por uma atendente e você já pensa, puxa, eu vou reclamar dessa atendente. Ela tá aqui para me atender bem, mas a gente não sabe como foi o dia dela. A gente não sabe o que aconteceu. Às vezes perdeu tudo numa enchente dentro da casa dela e tá ali trabalhando. Às vezes perdeu um filho, uma mãe, um marido. A gente não sabe. E a gente julga, a gente critica, a gente aponta. A gente precisa ter mais empatia.
Porque da mesma forma, a gente também tem dias que a gente não tá bem, que a gente dá uma resposta atravessada. E se nós tivermos empatia, nós podemos ganhar aquela pessoa que está sofrendo, nós podemos ajudá-la de alguma forma. É difícil? É difícil, mas com Cristo não é difícil. Porque Ele muda a nossa mente, Ele muda a nossa forma de agir, Ele muda a nossa forma de ver. Então, em nome de Jesus, que nós possamos viver tudo isso que a gente aprendeu dentro do casamento, nos relacionamentos, no trabalho, no dia a dia, com as pessoas. Amém? Então, vamos orar para a gente terminar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Pai. Que essas palavras possam ficar na nossa mente, para que a gente possa vivê-las, Pai, verdadeiramente, Pai. Que nós possamos ter os teus olhos, que nós possamos olhar as pessoas com os teus olhos, Pai. E que nós possamos realmente ter mais empatia para com o outro, Deus, porque nós não sabemos o que passa cada um. Nós só sabemos julgar, Pai. Só que o Senhor é o juiz e não nós. Que nós possamos entender isso, Pai. E eu quero declarar em nome de Jesus na vida de todas as pessoas que estão assistindo, Pai, isto. Que haja comunicação nos relacionamentos desta pessoa, que haja transformação, que haja conforto, né? Que haja reconciliação, que haja, Pai, em nome de Jesus, Pai, que haja amor e principalmente empatia, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Quero te louvar e eu quero te agradecer. Amém. Deus abençoe você e que você possa ler esses versículos que eu fui passando. Se você não anotou, volta ao vídeo, anota, começa a orar os versículos, porque nós vencemos através da palavra. Jesus venceu Satanás através da palavra e nós vamos vencer através da palavra também. Deus te abençoe.